A Kelly vai fazer a apresentação e o que vocês tiverem de dúvidas, quiserem ir perguntando, coloquem no bate-papo. Então, na tela, lá em cima, do lado direito da sua tela, vai ter ali uma caixinha de diálogo, né? Então, ali você consegue ir mandando as perguntas e quando chegar no final da apresentação, aí eu vou levando repassando essas perguntas para ela. Aí ela já vai respondendo para a gente. Tá joia? Então, uma obrigada excelente... primeiro, né? Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu quero, na verdade, primeiramente agradecer, né? Primeiro, uma tarde maravilhosa para todos vocês. Eu acho que nada melhor do que esses momentos para nós nos fortalecermos, né? E agradecer por quê? Porque, na verdade, o Viva, vocês já estão na frente. Então, chegou essa pandemia toda e a impressão que a gente tem, Cris, é que, na realidade, vocês já estavam prevendo esse tipo de acontecimento, porque vocês tiveram muita facilidade em auxiliar as empresas, as escolas, com a metodologia, né? Exatamente por quê? Porque existe uma plataforma para dar assistência, existe ferramenta também que já estava sendo trabalhada. E eu costumo dizer que tudo isso faz parte de um planejamento, tá? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou do Grupo Keeper, e é uma empresa de consultoria na área contábil e jurídica, especializada em escolas. E o que nos torna especialista em escola? Exatamente a informação. Tudo que nós vamos em busca de informá-los são para as escolas. Então, o nosso tempo é 100% dedicado a elas, né? E isso acaba facilitando, inclusive, as estratégias, porque elas aumentam as possibilidades de cada um de nós, tá? E por isso que eu digo, e fiz essa ressalva inicial, e realmente, você sabe que eu sou fã da metodologia e vocês estão de parabéns aí. Eu tenho ouvido as pessoas dizerem que elas estão hoje respirando, né? E eu acho que é muito importante, é muito relacionado ao viva, né? Ao respirar, é você realmente se doar aquilo que você pretende. E falando um pouquinho aí sobre o trabalho, a Cris me pediu para que nós falássemos a respeito de um assunto que eu acredito que é uma necessidade de todos, né? E para tratar desse assunto, a gente sempre fala em planejamento, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa primeira tela, só para que vocês possam... Aqui, isso para mim, por favor. Não foi. Aqui. Estão visualizando? Ainda não apareceu. Apareceu, Cris? Ainda não. Não? Não. Ali embaixo, né, no rodapé, tem o apresentar agora, do lado de... Agora acho que vai. Vamos lá, então. Tá carregando ainda, espera só um pouquinho. Um minuto. Aqui ele começou, mas ele não... Mostrou? Ainda não tá... Agora apareceu. Para mim apareceu, para vocês apareceu? Faz um joinha, quem tá conseguindo ver. Ah, legal. Então Oi? já tá funcionando, já tá aparecendo.
Então, olha Uhum. só, os tópicos que nós vamos trabalhar com vocês, ele está relacionado à parte de redução de custo, tá? A negociações, né? Negociações diversas, tá? Aqui a gente pode abrir um parênteses tanto com os pais, quanto também com os fornecedores de vocês, né? Os descontos, que também servem para os dois tópicos aí, e depois uma breve conclusão para vocês refletirem a respeito, tá? Todas essas ações que nós vamos falar aqui com vocês hoje, ela está dividida em 6 ações, que é o que a gente acredita que é a forma que você vai olhar para a tua empresa e que você vai conseguir ter o resultado aí que você precisa. Estão todos acompanhando aí? Sim. Então, olha só, quando a gente fala em ações, a gente também fala de uma certa forma em conhecimento, porque sem o conhecimento a gente não consegue tomar nenhum tipo de atitude, não é isso? Então, para Uhum. vocês irem refletindo aí a respeito, eu estou colocando essas 6 ações que vocês vão pensando ao longo da conversa que nós vamos ter aqui agora, para também vocês tomarem algumas decisões. E para aqueles que puderem também, tiver um caderninho para fazer as anotações, eu acho que fica bem bacana, porque a gente pode montar aqui juntos um plano de ação, né? Que vá facilitar a vida de vocês aí também. Então, o primeiro ponto que eu gosto de falar é que, se a gente for analisar, tudo está com base na informação das aulas, tá? E por que que eu falo que é com base nas informações das aulas? Se você vai suspender a aula, é uma coisa. Se você vai deixá-la de forma online, é outra. E essa atitude, ela faz com que eu determine quanto tempo eu irei precisar, por exemplo, do meu colaborador, certo? Então, se a gente está falando em redução de custo, a gente está falando também em aproveitar as possibilidades que hoje o governo tem nos disponibilizado. E o que, que nós temos aí? Vocês devem ter ouvido falar bastante sobre a MP, né, o decreto, que ele viabilizou a possibilidade de eu reduzir a carga horária do meu colaborador em 25%, 50% ou 70% da atividade que ele realiza. Então, se a gente for pensar nessa atividade que esse profissional vai estar fazendo, quanto tempo ele vai se dedicar a isso? Então, só para vocês analisarem, 8 horas de trabalho, se eu reduzir 70% da hora dele, ele vai destinar 2 horas e meia de atividade comigo. Isso. Aí. Oi, aqui tá normal. Acho que é ela que caiu lá. Deu uma travadinha. Sim, a reunião está sendo gravada e depois a gente vai deixar também disponível lá no nosso canal do YouTube. Como nós, desde o dia 23, na verdade, até antes, né, na primeira semana a gente já liberou os funcionários do grupo de risco. Na primeira semana que as faltas foram abonadas, né, na verdade, e na semana do dia 23 nós já iniciamos com... eles caíram, já entra novamente. Então eu vou adiantando aqui, falando um pouco do que ela estava colocando, né. Então na semana do dia 23, a gente já começou a planejar as férias dos funcionários, dos colaboradores do operacional, então o pessoal da cozinha, limpeza e portaria, manutenção, né, esse pessoal que realmente não tem como trabalhar online, eles já entraram de férias, provavelmente eles vão aí cumprir os 30 dias e tudo mais,
eu entendo que pensando em redução de jornada, acho que só esse grupo que a gente conseguiria, de fato, e as auxiliares também, as auxiliares de sala também já estão de férias. Até porque eu imagino que depois que a gente voltar, esquece férias, né? Eles já ficaram muito em casa. Então, até aqueles alunos que normalmente saem de férias em julho e no recesso do final do ano, eu acredito que não vão sair esse ano. Então, o meu planejamento já está sendo mais ou menos esse. Eu penso que a gente sempre tem que analisar todos os cenários, né? Para a gente poder fazer um planejamento financeiro, um planejamento pedagógico e tudo, a gente sempre pensa a longo prazo, né? Eu sempre falo que a gente nunca curte bem o ano, na verdade. Na metade do ano a gente já está fazendo o calendário do início do ano que vem, a gente já está pensando quando volta as aulas, né? Então a gente está sempre pensando lá na frente, planejando a festa junina, é Dia dos Pais, é vendo lembrancinha. Então, assim como a gente tem o hábito de fazer esse planejamento pedagógico, a gente tem que pensar também nesse financeiro, para a gente não ser pego de surpresa, né? Porque os cenários aí já estão dados. Todas tudo que eles estão falando, né, desde o início eles falaram de uma quarentena aí que podia se estender por 3 meses. Então, assim, o que eu particularmente imaginei? Eu já fiz um planejamento. Bom, se a gente voltar só em agosto, qual seria o cenário, como que a gente consegue pensar a partir de agosto só, e se voltar em maio, se realmente durar esses 40 dias ou 30 dias de suspensão das aulas, ótimo, né? Então, eu acho que a gente tem que analisar o pior cenário e o melhor cenário para que você consiga se organizar. Então, em termos legais, né, trabalhista e tudo mais, como eu já imagino que a gente não vai conseguir depois fechar a escola, imagino que esse ano, até a emenda aí entre Natal e Ano Novo, pode ser que a gente fique aberto direto. Então, já dei férias para todo mundo que foi possível até agora, e pensando em redução de salário e de carga horária, né, eu acredito que essa seja o pessoal que, voltando de férias, quem a gente vai conseguir fazer redução mesmo vão ser esses, porque pedagógico, administrativo a gente está trabalhando o triplo, sem condições de reduzir horário, né? Quem é financeiro, secretaria, atendimento, tudo, a gente está na correria. Então, eu acredito que esse operacional que fica mais nos bastidores, mesmo que a gente consiga tanto dar as férias, quanto pensar em redução, né? Redução de jornada e redução salarial. Mas a Kelly voltou, já vou passar a palavra. Técnico aqui, mas já voltamos. Tá joia. Dividir. Isso. Enquanto você saiu, eu só comentei um pouco com ele sobre como que eu estou fazendo Certo. no colégio, né? Que eu, nesse momento, eu já dei férias para o pessoal do operacional, manutenção, limpeza. Quem não está, de fato, trabalhando, né? Quem é remoto, que não dá para trabalhar remoto. E se for para a gente pensar nessa redução do colaborador de jornada e salarial, para a jornada de trabalho, eu penso que seriam esses mesmo, né? E uma das dúvidas, o que acontece bastante é saber se o professor também faz parte desse grupo, tá? E isso a gente vai estar respondendo para vocês aqui nessa transmissão. Então, só para continuarmos ali a linha do raciocínio, é legal vocês pensarem quanto tempo que esse colaborador vai dedicar. Se você tem, por exemplo, uma pessoa da limpeza, tá? Você não vai poder aproveitar a atividade que ela realiza. 100% da atividade dela vai ser suspensa, certo? Quando você suspender essa atividade, aí automaticamente o seu custo ele também vai cair. Depois eu vou mostrar na tabela mais à frente para vocês.
No caso de professor, se ele vai dar aula online, então ele vai gastar o quê? Umas 2 horas para poder montar essa aula e apresentar. Então, praticamente, de 8 horas que ele trabalha, 2 horas e 40 ele dedica para essa atividade com a redução de 70% da hora que foi calculada. E a outra possibilidade é de você, vamos supor que você não queira suspender e não queira diminuir a carga horária desse profissional, então você pode também trabalhar com um banco de horas, tá? É óbvio que depois a gente vai estar falando também a respeito do sindicato, tá? Mas eu vou continuar aqui o raciocínio para vocês. Uma outra indicação que a gente faz é vocês renegociarem as dívidas. Banco, aluguel, tudo que vocês tiverem com prestadores de serviço, quem puder ou segurar a parcela para vocês, ou também jogar essa parcela para uma redução, isso vai ser importante. É o que a gente fala, o não a gente já tem, então a gente tem que ir em busca do sim, né? E o governo também disponibilizou a parcela de imposto, tá? Então a gente vai mostrar mais à frente como é que ficou esse parcelamento, e vocês não podem esquecer, eu não poderia deixar de dizer também, que vocês precisam evitar as provocações, né, do mercado, que são as promoções. Então, nessa época, já começou a aparecer coisas assim, com preços surpreendentes, mas é o que a gente fala, se você não planejou, toma cuidado na hora de você adquirir o produto, né? Então, o que a gente quer colocar aqui para vocês? Estão vendo a minha próxima tela? Aqui nós temos algumas condições, tá? Que tipo de condição que eu estou colocando aqui para vocês? Lembra que agora há pouco a gente falou sobre o contrato com o seu prestador de serviço. E você vai fazendo um acordo com ele diante daquelas possibilidades que eu coloquei para vocês, de 25%, 50% ou 70% de redução da carga horária dessa pessoa, desse funcionário. Então, como que vai funcionar tudo isso? Ou suspendendo, ou reduzindo, nós vamos, geralmente a contabilidade encaminha para vocês o contrato, tá? Esse contrato do colaborador é um acordo, ele é um adendo ao contrato principal que vocês possuem com ele. Nesse contrato, vai estipular qual vai ser o acordo que eu vou estar fazendo. Então, eu vou reduzir a carga horária dele ou eu vou suspender a atividade dele, né? Então, isso é o que vai ser considerado no contrato. E eu posso, de 60 dias, colocar essa suspensão, né, de 60 dias, lembrando que se eu suspender esses 60 dias desse colaborador, quando retomar essa situação da crise, aí eu preciso permanecer com ele também os 60 dias, tá? Quando a gente fala também em suspensão, a gente fala em sindicato, né? Até então, você não precisaria avisar o sindicato se fosse acordo individual, mas agora você precisa fazer o aviso, né? Só que tudo isso, quem faz é a contabilidade. Então, o que a escola precisa estar fazendo? Ela só precisa dar o contrato para o colaborador assinar, tá? A gente manda um comunicado antes, 48 horas antes, aí ele vai dizer para você que sim, ele concorda, que ele vai ficar essas horas ou esses dias suspensos ou reduzindo a carga horária dele, e em contrapartida, você vai ter a possibilidade aí de alternar a atividade que ele faz, né? E junto desse contrato é o que a gente manda para o sindicato o acordo, do sindicato volta para a contabilidade esse contrato escaneado e vai subir para o Ministério da Economia, tá? Em relação a prazos, o que a gente tem? A gente tem aí os prazos que são de 10 dias para o sindicato
dá um retorno para nós, né? E nós temos aí mais 30 dias que é para o Ministério da Economia responder à solicitação do acordo e disponibilizar o benefício para o colaborador. Certo? Cris? Sim, é que eu fechei meu microfone também. Ah, perfeito. Não, porque ficou um silêncio. Eu falei isso. Da agonia, né? Será que tá todo mundo me ouvindo? Mas isso é você, tá ótimo. Eu acho que assim, Cris, eu acho que, não sei, uma sugestão da gente trabalhar com tópicos e abrir alguns minutos para as perguntas, né? Para eles, não sei se você acha que é interessante, porque pode ficar dúvida, né? Porque são temas mais extensos, né? Sim. Tá? A forma que você se sentir melhor. Certo. Então, fora tudo isso, o que que acontece? Então, eu tenho algumas decisões para tomar, tá? Eu vou suspender o meu colaborador ou eu vou reduzir a carga horária dele? Então, tem muita gente que pergunta o quê? Olha, o funcionário ele pode dizer que ele não quer fazer um acordo comigo? Sim, ele pode dizer que não quer fazer um acordo contigo. Só que aí nós vamos para uma outra opção, que é o quê? O banco de horas. Entendam vocês que, de uma maneira geral, o banco de horas para professores, ele não é permitido. Porém, por conta da circunstância que nós estamos passando, a gente vai mandar, sim, a proposta para o sindicato, e esse banco de horas tem até 18 meses para poder ser cumprido, tá? Tá. Suspendendo. Então, essas são as possibilidades que você tem para fazer com o colaborador. Lembrando que você precisa manter o mesmo período de estabilidade que você utilizar agora. Então, se você suspender por 60 dias, então 60 dias futuro você também precisa disponibilizar essa vivência ainda no colégio desse profissional. Ele não pode ser mandado embora, né? Ele não pode ser mandado embora por 60 dias, ou se você for estender para 90 dias, que é o máximo permitido, tá? Aí também você precisa mantê-lo pelos 90 dias. Tá. Suspendendo esse colaborador, ele recebe alguma coisa do governo? Sim, ele recebe sim. Então aí nós vamos lá para os direitos, né? Então, quem suspendeu o contrato, ou se ele for afastado, né, reduzido a carga horária dele, então ele recebe, tá? Então vamos supor, com exceção, gente, a quem já é aposentado, viu? Se tem alguém que já está registrado, que já é aposentado, ele não recebe o benefício, porque o governo ele entende que já existe um benefício sendo dado a ele, tá? Então, esse empregado, ele passa a receber o mesmo valor que ele receberia de um seguro-desemprego. Então, veja bem, aqui eu tenho um exemplo para vocês. Se a gente for suspender 100% da atividade de um profissional que trabalha e ganha por mês aí uma média de R$ 1.600, tá? Se o faturamento de vocês ultrapassar a 4.800.000, isso no ano, aí vocês precisam arcar com 30% desse valor. Não atingindo esse faturamento, aí automaticamente o governo ele arca com 100% do valor. Mas não é 100% do valor do salário, né? É 100% do valor que ele receberia em um seguro, tá? Que é calculado como? Nos últimos 3 meses de salário dessa pessoa. Então, você pode ter aí uma média de R$ 1.045, é o que essa pessoa vai passar a receber. Certo. E suspendendo esse contrato por 60 dias, a escola fica com algum débito com o governo? Suspendendo esse contrato, não fica com nenhum tipo de débito com o governo, ele não vai te cobrar por isso, ele não vai impedir que o seu funcionário futuramente, que for precisar do seguro-desemprego, que ele faça uso do seguro, né? Porque na realidade, o pessoal fala muito em seguro-desemprego, porém, esse é um seguro emergencial, né? Ele foi criado especificamente para essa finalidade,
e estão comparando com o seguro-desemprego, por quê? Porque o valor que é pago é com base no que seria no seguro, Uhum. né? Então, por esse motivo. Então, se a gente olhar aqui nesse outro exemplo, inclusive, Cris, eu vou disponibilizar uma planilha para vocês, e essa planilha vocês podem incluir as informações do salário dos funcionários, e como ela já está automática, então ele já vai dar o resultado de quanto aproximadamente você vai ter que arcar e quanto que o governo arcaria, né? Ah, bacana. Você já consegue fazer todas as simulações. Já consegue fazer todas as simulações de uma única vez. Bacana, obrigada, Tá? ótimo. Uhum. E aqui, o que vai acontecer? Se você suspender, o governo arca com tudo. Agora, se você suspender só 70% do tempo dele, certo? Uhum. 30% vai ficar, não vai? Esses 30% é o valor que a escola vai arcar, tá? Só que olha como é diferente. O governo, ele arca com 100% do que daria no seguro numa suspensão. Quando a gente está falando, por exemplo, numa redução de carga horária, o governo, ele vai arcar com 70% do valor que seria do seguro e não do salário. Entendi. Porém, a escola, ela arca com os 30% do salário. Entendi. Com a diferença do salário. Então, não é exatamente 70% do salário, né? É Não. 70% do que seria o 100% do seguro. Exatamente, exatamente isso. E essa pessoa automaticamente ela vai trabalhar o que para você? Então, se você tem o período dela de 4 horas, né, ela vai trabalhar 1 hora e meia se você reduzir 30%. Se você reduzir 50% da jornada, aí são 2 horas, tá? Então, esse cálculo ele é fundamental para iniciar a escolha, né? Qual o caminho a ser tomado. Certo. Quando a gente fala na redução de jornada, a ideia é sempre a mesma, tá? De manter o colaborador trabalhando, da gente não ter um desemprego, até porque a gente sabe que no meio tem uma trajetória muito grande ainda para ser percorrida, e muitas vezes no meio desse caminho, se a gente não tomar cuidado hoje em ter a sensibilidade de sentir o que a empresa vai poder fazer ao longo desses dias, a gente corre alguns riscos, né? Alguns riscos, como por exemplo, eu não tomo medida nenhuma, eu espero para ver o que vai acontecer. Aí eu dou férias para o meu colaborador. Daqui 30 dias, não voltou. Eu uso a suspensão. Mas e o que eu faço com as atividades que eu preciso aplicar para os alunos? Então, entende, uma coisa, ela é alinhada à outra, tá? Então, não podemos deixar de passar batido esse alinhamento. Aqui, da mesma maneira, o acordo ele é feito de forma individual ou em conjunto, ambas vão lá para o Ministério e também ao mesmo período aí de uso do benefício, certo? Esse material eu vou disponibilizar também para vocês, tá? Que é uma tabelinha do que a gente usa para o seguro-desemprego. Então, tem algumas informações nela que vocês vão utilizar para usar a tabela que eu vou disponibilizar aí para vocês. A pergunta aqui da Juliana é exatamente isso, para dar mais um exemplo, para esclarecer melhor esses valores. Quanto que a empresa pagará e quanto que o funcionário vai receber. Bacana, isso é fundamental. Estão visualizando essa tabelinha de redução de jornada de trabalho? Sim. Legal. Então, olha, o valor que o funcionário receberá. Eu tenho ali uma planilha na cor azul e a verde, que é o que eu quero dar destaque maior agora, tá? Então, eu tenho o valor pago pela escola e eu tenho o valor pago pelo governo. O que vocês vão fazer? Na tabela, vão incluir os salários
que está na parte vermelha, certo? No verde, vocês automaticamente vão ter o valor que esse funcionário receberia por parte do governo e quanto que a escola iria destinar a esse colaborador. Então, você veja que aqui a gente não está falando de suspensão, a gente está falando de redução de jornada de trabalho, certo? Considerando isso, um colaborador que recebe 1.313, se você suspender 70% da atividade dele, o governo ele vai arcar com R$ 735,28, certo? Qual que é a contrapartida da escola? É os 30%, tá? Aí vai os R$ 93,90. Mas aí Se mesmo vocês somarem assim... os valores... Sim, desculpa, era isso que eu ia Se falar. vocês somarem os valores, vocês vão ver que não vai dar 1.313, certo? Por isso que é um acordo, tá? Por isso que a gente fala para o funcionário, olha, é a opção que nós possuímos hoje, né? Então, preciso que você colabore, porque eu quero manter você na empresa, tá? Essa é a grande verdade, né? Porque desligamentos têm acontecido o tempo inteiro. Mesmo que você tenha que pagar aí um salário por conta do desligamento, mas muita gente ainda está optando por isso, porque está com receio de não voltar agora em maio, tá? Então, essa tabelinha eu deixo como modelo também para vocês, para que vocês possam calcular o dos colaboradores de vocês. E se tiverem dúvidas, Cris, a gente tem uma central para tirar dúvida do pessoal, eles podem estar mandando as dúvidas pelo e-mail, que todas elas serão respondidas, tá? Ah, legal. Isso é uma cortesia que está sendo feita para a Viva, então ela é válida para os seus clientes. Ah, legal, obrigada, que ótimo, porque eu acho que tem, Tá? tem muitas dúvidas. Nós somos da educação, gente, nós somos pedagogas, a gente não sabe mexer com tabela, né, com números, mas a gente precisa, nesse momento, fazer Sim, esses comparativos para conseguir fazer planejamento, sim, né? Eu acho que para você fazer um bom planejamento financeiro, você precisa de informação, de dados, né? Então, quais exatamente. são as possibilidades que eu tenho? Então, eu posso dar férias, eu posso reduzir jornada de trabalho, eu posso suspender as atividades, eu posso demitir, o que é melhor, né? Isso. E talvez demitir não seja a melhor opção mesmo, porque o que você vai ter de rescisão para pagar, às vezes esticar um pouco mais aí, através dessas... E fora também, sabe, o que eu costumo dizer é assim, você cria uma equipe, né? Você investe nesse profissional, você aposta todo o seu tempo com a qualificação e com os cuidados com ele. E quando você criou esse grupo, você tem que se desfazer dele, é complexo. E vai Porque gerar com toda custo na certeza volta, né? Na gera custo. recontratação, por exemplo. Recontratação, só pode recontratar depois de 6 meses. Então, tem toda uma problemática aí no meio disso tudo, né? Você, de uma certa forma, você tira aquele impulsionamento do colaborador, porque ele ficou desempregado, falou, bom, mas agora eu não sirvo, né? Então, quer dizer, quando eu for voltar, eu já não vou voltar mais com aquele gás que eu teria se tivesse ficado comigo, né? Então, são coisas que também na área psicológica precisam ser analisadas aí antes de tomar qualquer tipo de medida, né? Mas é o que a gente fala. Se puderem optar em não rescindir contrato, optem por isso, né? Faz as reduções, que é o que a gente tem indicado, reduz 70% da carga horária, se for o suficiente para ele desenvolver a atividade para você, e no demais, as coisas elas vão se ajustando aos poucos. E você tem que ver por segmento. Então, eu posso, por exemplo, dentro de um segmento, vamos supor, eu tenho lá... Para quem que eu acho que se aplicaria melhor isso, né? Vamos supor, como nós dissemos, o pessoal da limpeza. Então, vamos supor, nesse momento, os meus colaboradores do operacional, tudo está em férias. Quando acabar esse período de 30 dias, que eles retornarem, eu posso fazer a suspensão ou essa redução primeiro a redução de jornada, né?
essa redução de jornada. Primeiro ponto, primeira coisa, você vai continuar de forma online ou Sim, não? se ainda não tiver voltado. Se a resposta for sim, resposta é sim. O que eu faria? 100% de suspensão para o pessoal do limpeza, pessoal do administrativo, só que não põe todo mundo do administrativo, deixa pelo menos um, tá? Para poder, junto com você, ir conduzindo toda a situação. Portaria, aí você suspende 100% da atividade deles. Você pode suspender por 30 ou por 60, certo? Uhum. Suspendeu. Quem que vai sobrar? Você vai ter ainda os auxiliares, certo? Vão fazer uso dos serviços dos auxiliares? Se não for fazer uso do serviço do auxiliar, deixa o auxiliar em casa, ele fica suspenso. O governo vai estar contribuindo com o valor do pagamento dele. Então, quer dizer, é uma preocupação a menos para você e você não perde a sua equipe. Isso certo? só para os registrados, certo? Contrato de estágio, por exemplo, não. Infelizmente, estagiário não tem. Tá? Infelizmente não tem. Né? Agora, o que pode ser feito também é uma suspensão temporária do estagiário. Você pode ficar 30 dias, por exemplo, sem que ele faça nenhum tipo de atividade e não receba por isso. Mas você precisa voltar à ação logo na sequência. Certo. Né? Aqui, o que a gente quis mostrar para vocês foi o quê? Vocês vão ver aí na tabela, justo na linha azul, algumas economias. Por que a gente fala que é economia? Porque você não vai precisar de devolver isso, tá? Então você vai deixar de arcar com esse valor. E olha, pessoal, é muito, muito importante que vocês reflitam sobre isso, até porque a gente sabe que, inclusive, está tendo aí uma discussão de redução do valor de mensalidade em até 30%, tá? Então, lembrando que muita coisa que vocês tomarem como decisão, elas podem não repercutir agora, mas daqui 30 dias, daqui 20 dias pode estar repercutindo, né? Então, todos esses passos que a gente tem sugerido para vocês, eles são importantes para que vocês tenham a visão geral da empresa de vocês, tá? Então, aqui, olha, numa folha de pagamento cujo o valor seria de 11 mil reais, você vai ter, reduzindo 25% da carga horária dele, você vai ter 3.800 a menos, tá? Se reduzir 50% do valor, você tem 7 mil reais a menos, e se reduzir 70% do horário dele, você tem 10.700 aí de economia. Ou de economia, ou você tem esse valor que você não precisa pegar de crédito no mercado. Então é bacana vocês terem esse tipo de visualização, porque eu economizo ou eu não economizo e ao mesmo tempo eu deixo de arcar com algumas responsabilidades que eu teria que arcar de qualquer forma, tá? Então vamos fazer uso daquilo que é possível se fazer. Sim, e é possível a escola pagar a diferença total do salário do colaborador, porque aqui ele vai ter uma redução. Quer dizer, eu acho que está mostrando o quê? Está todo mundo perdendo, né? Cada um está perdendo um pouquinho, que a gente tem que tentar diminuir esse impacto, porque Sim. se for aprovada essa redução de 30% nas mensalidades, a escola vai perder, e ela vai ter que também repassar, então o colaborador também vai perder um pouquinho. Mas se eu sei que aquele funcionário tal, ele realmente precisa muito, tudo mais, eu posso pagar essa diferença para chegar no valor que ele receberia? Pode, você só precisa informar para sua contabilidade que você vai fazer diferente com ele, aí é um acordo individual, tá? Mas você pode levar em consideração, inclusive, o que ele já realizou para você, não tem problema nenhum, e pode completar o valor. Tá? Perfeito. Uhum. Ainda nessa linha, então a gente falou sobre a suspensão,
sobre a redução de carga horária. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, Cris? Ou a gente pode entrar para a parte dos bancos de horas e férias? Aqui eu fui repassando as perguntas que entraram, acho que pode dar sequência. Posso dar sequência. Então, a gente tem aqui a parte dos bancos de horas, tá? O banco de horas também é acordo, né? Acordo individual ou em conjunto. Só que tem um detalhe bacana nesse banco de horas, porque até então, né, sem essa medida, o que aconteceria? Nós só teríamos 6 meses para poder fazer a compensação e o professor também não poderia fazer. Ok? Uhum. Agora nós temos a possibilidade de requerer isso junto ao sindicato, então eu vou mandar o acordo que eu fiz com o meu colaborador, para que eles tomem ciência. Gente, tomar ciência não é ter a aprovação, tá? Então, por isso que eu falo de que não é algo difícil. Eles precisam saber que tipo de negociação está sendo feita para, de uma certa forma, entre aspas, não dizer que o colaborador está tendo algum tipo de prejuízo, né? Então, em contrapartida, ele não precisa aprovar. A aprovação nós já temos, que é a MP, certo? Então, aqui, quando a gente fala desse banco de horas especial, vocês só tomem cuidado, leiam o documento que vai para vocês, tá? Porque a especialização, ela faz a diferença nisso. Então, quando você pegar um banco de horas, você precisa ver se o teu prestador de serviço, ele acrescentou a informação que é referente à MP 936. Tá? É sobre o decreto 936, precisa ser colocado no banco de horas especial, porque depois que passar esse período, vamos supor que lá na frente, né, algum colaborador queira entrar com um recurso contra a escola, vocês precisam comprovar que foi nesse período e foi acordado, ele estava ciente de todo o acordo que foi realizado com ele, né? Então, não adianta nada fazer um banco de horas sem ter o contrato firmado com o colaborador. Isso não vai resolver. Lá na frente, vai dar dor de cabeça, vão ter problema com isso, né? Então, precisa sim comunicar. Quando a gente fala também em comunicação de 2 dias de antecedência, tá? Que são as 48 horas que a gente aconselha, e que já é um pedido da MP também, significa que você precisa comprovar também que você o comunicou. Então, tem até um modelo que pode ser compartilhado com vocês, em que vocês avisam, convocam o profissional, de preferência com horários diferenciados, para não ficar aquela muvuca todo mundo junto, né? E também para vocês poderem acordar de forma individual com cada um deles, e manda pelo WhatsApp esse comunicado para que ele compareça, ou para que ele faça uma reunião online com você, para vocês discutirem quais os pontos desse acordo que vocês estão pretendendo fazer. E eu só aconselho o banco de horas no caso do funcionário realmente você não querer suspender a atividade dele em 70% da carga horária, tá? Ou se você não for suspendê-lo, né? Aí, ok, você usa o banco de horas. Mas eu diria para vocês que a primeira opção é a redução da carga horária. Banco de horas é uma segunda opção. O banco de horas ele vai ajudar, por exemplo, se você já deu férias. Vamos supor que nesse mês de março você deu férias para todos os colaboradores. E aí, o que você vai fazer agora? Né? Então, você tem medidas a serem tomadas. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é, novamente, separa o que é administrativo, limpeza, suspende, sem medo de ser feliz. Porque se precisar da gente voltar atrás com o acordo que foi feito com o colaborador, isso também pode ser feito, tá? A única coisa que vai ser impedida quando você parar com o processo, quando você, por exemplo, você pediu para ser suspenso ou para reduzir a carga horária desse colaborador. E daqui 20 dias você já não precisa mais dessa medida porque tudo voltou ao normal. A diferença é que esse colaborador, ele não vai receber pelos 60 dias, ele vai receber pelos 20 dias que foram lá trabalhados por ele. Então, é proporcional. E o banco de horas, vocês têm aí
18 meses para eles cumprirem. Então, por exemplo, vocês vão dar uma festa, né? Festa de fim de ano. Ele pode cumprir as horas nesse evento. Ou vocês vão fazer um evento fora da escola também. Só que lembrando que todo o custo para que ele se desloque para o local precisa ser arcado pela escola. Mas as horas que seriam como extras não entram como extra. Aí é banco de horas, tá? Feriados também, vocês podem chamá-lo para trabalhar nos feriados. Então, quer dizer, é um acordo clássico e fácil de se fazer, tá? Estão todos acompanhando? Sim, Kelly, eu só vi agora que o meu cursor não estava baixando aqui, tiveram umas perguntas antes, que eu não tinha me atentado, né? Então, só para te passar. Limpeza, cozinha, não é possível reduzir carga horária. Nesse caso, vou suspender 100%. Em qual campo me enquadro na tabela? Aí, neste caso, o valor pago pelo governo seria 100%? Sim, seria 100%. Aí é a segunda tabela que mostra a suspensão de 100% da atividade. Vou disponibilizá-la para vocês também. Tá? Então... esse profissional, se ele ganha aquele valor de R$ 1.313, ele vai ganhar R$ 1.045. Certo, porque é em cima do recurso que é como se fosse um seguro-desemprego. Isso mesmo. Emergencial. Exato, é isso mesmo. Na suspensão, precisa manter o funcionário pelo mesmo número de meses que suspendeu, né? E se reduzir, é a mesma condição, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, a partir do momento em que você deixou ele fora por 30 dias, ou suspenso, ou redução da carga horária, os dois são benefícios, tá? Então, você usou o benefício do governo. Então, ele tem direito também de ficar 30 dias aí coberto pelo salário dele, né? Ou se for 60 dias, os 60 dias. Se for 90 dias, 90 dias. Sim, até porque essa medida é justamente para evitar o desligamento do funcionário, né? Exatamente. Então, esse é o objetivo. Tá. Caso volte à normalidade antes dos 30 ou 60 dias, pode quebrar essa suspensão? Pode, ela pode ser quebrada. Né? Pode ser quebrada e informar que a atividade voltou ao normal, então pede-se a suspensão dos benefícios. Pelo que eu li em alguma matéria, são 48 horas, né, de antecedência que você tem que avisar. Sempre com 48 horas. Então, se você for, por exemplo, começar a atividade na quinta-feira, então terça-feira é a data limite que você tem para poder avisar. Tá, perfeito. A Juliana perguntou, caso a empresa fature, então, até 4.800.000 anual, não é obrigado a pagar nenhuma ajuda para o funcionário, e o funcionário recebe 100% de seguro-desemprego. No caso da suspensão só, né? No caso da suspensão. Então, ela vai ter que optar em suspensão ou redução da carga horária. Se for suspensão, ele vai receber o que ele receberia em um seguro, nesse seguro emergencial. Certo. Então, já respondemos também da Helenice. E paramos dia 23 de março. Pode contar desde então como banco de horas para o operacional? 23 de março e até agora eles não fizeram nenhuma atividade online, Cris? Aí tem que dar mais detalhes. Não fizeram. Aí no caso do operacional, né? A limpeza, a cozinha, não fizeram nenhuma atividade online. Certo. Quando que começou a atividade online? Não, esses não fizeram atividade online porque eles são do operacional. Eles e ela quer dar... a compensação pode ser feita, então ela tem que pedir para a empresa que faz a contabilidade dela fazer um termo de acordo de banco de horas. Certo. E não seria melhor dar férias? Desse período, mas você não avisou com 48 horas, né? Aí já teria perdido esse tempo. Eu aconselharia ela fazer o quê? Hoje é dia 14? Não, hoje 14. É dia 13, né? Então, do dia 23 ao dia 13, ela faz a compensação.
Uhum. certo? Se Certo. for berçário, se for uma atividade que não dá para ter atividade online, aí, ok, ela entra com as férias. Mas amanhã ela já precisa comunicar que o período de férias vai ser do dia 15 até o dia, não sei se vai ser 30 dias, 20 dias. Você pode dar 15 dias também, e depois, se tiver que dar mais, pode, não tem problema nenhum. Tá, então agora ela poderia fazer o banco de horas nesse período que ela não fez nada, né? Que ela ainda não Sim. tinha tomado nenhuma medida, coloca como banco de horas, ou antecipa aí 15 dias de férias, 20 dias de férias, ou ela pode optar já pela suspensão desses 60 dias, caso ela queira reduzir o valor de fato, né? Reduzir aí o pagamento. O que eu costumo falar é assim, uma medida que precisa ser tomada com agilidade é a suspensão ou a redução de carga horária. Por quê? Lembra que eu falei sobre o prazo? Então, a gente vai mandar a documentação lá para o Ministério, para o sindicato. Essa documentação volta com a ciência deles e a gente manda essa documentação para o Ministério da Economia. E eles têm 30 dias para dar um retorno da liberação desse valor. Então, vocês entendam que, se a gente não fizer isso ainda nessa quinzena, nós vamos ter o risco de, no próximo pagamento, esse funcionário receber ou atrasado, né, ou não receber. Entendi. Tá? Então, essa ação, ela precisa ser tomada, sim, de imediato. De imediato, entendi. Sim. E a suspensão, ela pode ser até 90 dias? A suspensão é de 60 dias e depois você pode fazer a redução da carga horária. Tá, então a suspensão são só 60 dias. São Depois 60 disso, dias. você tem que mudar a estratégia. Isso, exatamente. Tá. E precisa primeiro esperar a resposta do sindicato antes de mandar para o governo. Na verdade, a gente vai fazer o comunicado para o sindicato, né? E já mandamos com a cópia da comunicação para o Ministério da Economia. Tá, já vai para os dois. Já vai. Certo. Para aqueles que forem dar as férias, né? Eu acho que isso facilitou bastante a possibilidade do terço vocês pagarem até dezembro, né, de 2020. A gente coloca de praxe que é a data do dia 20, mas como vai cair num domingo, então isso precisa ser antecipado para o dia 18, tá? Então, só atentar nesse período também, que é bem importante para vocês. A questão do salário precisa ser pago no 5º dia útil subsequente. Então, se você deu as férias para o mês que vem, hoje vai dar as férias para eles cumprirem de 15 dias, de 30 dias que seja. Então, esse pagamento do terço fica para o 5º dia útil do mês nós estamos em abril, mês de maio. São as férias. Certo. Né? E vamos supor, que é uma das coisas que perguntam bastante também, vamos supor que você deu as férias para o teu colaborador, e aí tudo volta ao normal, e chegou o mês de julho. O que a gente vai fazer? Sim. Então, eu posso começar um novo período de aquisição de férias? Pode, mas só dentro de 6 meses. Então, para aqueles que deram as férias já agora, aí você não tem a obrigatoriedade de dar no mês de julho, né? Mesmo que o sindicato ainda esteja contrário a essas questões, tá? A gente está falando de algo que é maior do que o sindicato, né? Eles não podem tirar o poder do sindicato, e nem seria bacana, eu acho que todo mundo tem possibilidade de auxiliar, né? Eles estão defendendo a causa deles, a gente defende a nossa, que é um conjunto. Eu falo que praticamente são as mesmas causas, se visualizarmos de um ângulo diferente, né? Mas o benefício, ele pode sim ser feito uso e ser explorado fora desse período dos 6 meses, mesmo que contrário ao sindicato. Certo.
A mais por conta da MP, tá? Da 936. Então, agora, na verdade, a gente vai dar o descanso, o gozo de férias, mas a gente pode pagar 1/3 até dezembro. Pode pagar até dezembro, e o valor das férias mesmo, você pode pagar no 5º dia útil, e não mais antes dele sair de férias. Tá. Tá? E você opta 30 dias, 15 dias, 10 dias. O que a gente aconselha é para não dar menos do que 20 dias. Tá? Então, dando sequência aqui, férias coletivas é a mesma coisa, a diferença de um e outro é que se você vai tratar de forma individual com cada colaborador, vamos supor, você quer suspender 5 e quer reduzir a carga horária de 20, você pode, mesmo que sejam do mesmo segmento, tá? Então, quando a gente fala em coletivo, é quando eu vou manter a mesma posição para todos. E individual, quando eu vou manter posições diferentes. Certo? Certo. Dúvidas? Por enquanto, acho que não surgiu mais nenhuma pergunta aqui. Oh, esse pessoal já está letrado. Sabemos tudo. Bacana, muito bom. Olha só, a parte de recolhimento, né, do FGTS. Então, esse mês de março, quem não recolheu março, não vai recolher abril e não recolhe em maio, vocês vão poder fazer esse pagamento em junho, tá? Vão pagar em 6 vezes, inclusive. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro é a última parcela, tá? Kelly, a gente vai ter que pagar o do mês e a parcela? Sim, o do mês e a parcela. Tem juros? Não tem juros. Tem multa? Não tem multa. Ok? Certo. Tem um detalhe. Se você for fazer rescisão de alguém, aí você precisa estar recolhendo. E não tem também um valor que vocês abatem do FGTS do funcionário, do salário do funcionário? Que é a parte funcional, certo? Sim. A parte do funcionário. Então, essa a gente recolhe. Tá? Então, a parte patronal a gente parcela e a parte do funcionário, essa você paga. Ok? Certo. Será que a gente tem aqui empresas no Simples, no lucro presumido? Tem alguém do lucro real? Tem alguém que não está no Simpro, no Simples, Uhum. Ninguém falou nada aqui, não. Não? Tá, então a maioria está no Simples, né? Uhum. A única coisa que vocês precisam considerar são as datas que vão ser feitos os pagamentos, tá? Então, quem não pagou o mês de março, precisa fazer adesão ao parcelamento, sim. Não pode pura e simplesmente não pagar. A contabilidade tem que ir lá e clicar em aderir o parcelamento. Aderir o parcelamento, aí automaticamente você está seguro, você não cobra, não tem juros, não tem multa, não tem nada. E aí é só pagar nesses meses de junho, julho, conforme eu passei para vocês, tá? Vocês percebam que a gente está dando uma visão geral no âmbito das atividades educacionais, no âmbito do departamento pessoal de vocês, né? Agora a gente está entrando na parte fiscal, que são um dos pontos também de importância para vocês reduzirem o custo aí. E também nós vamos falar em possibilidades, né? Possibilidades, e eu trago para vocês aí um ponto que inclusive a Cris, ela tinha levantado, que é a respeito do BNDES, né? Então, quem já tem parcelamento com BNDES, eles estão alongando isso, eles estão jogando para daqui 6 meses voltar a fazer o pagamento, tá? Então, é algo
que também, caso alguém tenha aí no grupo, pode estar procurando pelo gerente e conversar sobre a carência, tá? E quem que pode participar dos programas aí? Então, eu acho que aqueles que faturam até 300 milhões anualmente podem fazer uso desse benefício. E que opções que a gente tem? Taxas, né? Até veio 3,25, não foi, Cris? Que você... Eu vi de 3,79 por aí. 3,79, é isso. Então tá em 3,79, só que tem uma coisa bem interessante aqui. A Selic, a TLP também já está incluso nesses 3,79, tá? Então vocês não terão que pagar nada acima disso, né? E, inclusive, o SPED, que é o pagamento do banco que você trabalha, então vamos supor, você tem o Banco Bradesco. Aí, para o seu gerente do Bradesco, você vai lá e vai pedir a questão do financiamento para ele, né? Ou vai pedir para prolongar, o que seja. De qualquer maneira, esse valor de 1,25 que vocês estão vendo aí, já está incluído nesse valor de 3,90 que a Cris falou agora há pouco, certo? É uma possibilidade positiva? É uma possibilidade desde que você faça um planejamento. Porque às vezes você não precisa desse recurso. Então, por que fazer uso dele, né? E a gente tem algumas possibilidades de utilização desse recurso. Uma delas, inclusive, é o capital de giro. Para quê? Para a folha de pagamento, tá? Então, se você tem conta no banco, não é direto lá com o BNDES, viu, gente? É direto com o seu gerente bancário. Então, você vai falar lá com o gerente do Itaú, da Caixa Econômica, do Bradesco. Você vai conversar com ele que você quer um giro capital para a folha de pagamento, que é um benefício que o BNDES tem disponibilizado para as empresas, né? Fez esse pedido, tem um detalhe que é mais importante ainda, que eu falo que eles acertaram muito em fazer, até por conta do prazo, do tempo que a gente não teria para montar isso para as empresas, que são os projetos. Você não precisa entregar um projeto para ter esse recurso. Tá? Então, entenda que isso facilita muito a tua possibilidade de angariar fundos aí para o desenvolvimento da sua atividade. E lembrando que isso está muito alinhado aos fatores iniciais que nós falamos aqui no início desse grupo. Porque, veja bem, se eu vou usar a suspensão ou a redução de carga horária, né, a minha folha ela vai reduzir. Então, eu posso também pegar um recurso menor. Certo? Sim. Agora, qual é o limite? Você pode pegar um limite de até 2 salários, né? Então, seriam 2 meses que você pode estar pegando pelo BNDES para poder financiar aí o salário do teu colaborador, tá? Certo. Uma coisa que é importante, volto a dizer, né? Mesmo que seja uma linha de crédito com juros super baixo, façam um cálculo, planejem, né? Se você reduziu a carga horária do teu colaborador, então você reduziu 70%. Vamos supor que a sua folha de 100 mil, você está pagando aí 30 mil, tá? E vamos dizer que você não tem esses 30 mil, mas os 70 mil, o governo ele já está disponibilizando, não está? Então não usa os 70, usa só os 30. Sim. Usa só os 30. Lembrando que esse valor você vai ter que pagar depois, né? Então, tudo são possibilidades. No caso, só voltando rapidinho na suspensão, para funcionário aposentado também vale? Para funcionário aposentado, a suspensão, não é válida. Para quem é aposentado, não. Eles já entendem que é um benefício, né? Ele já recebe a aposentadoria, Ele já recebe a aposentadoria. Isso, aí não tem, infelizmente, não tem essa possibilidade, né? Sobre a folha, 36 meses para poder efetuar o pagamento, tá?
Depois nós temos aí algumas outras linhas, tá, de crédito, que é o capital de giro mesmo. Vamos supor que você queira investir em alguma coisa para a empresa, tá dentro do seu planejamento isso. Então você pode, né? Você pode usar também o subsídio do BNDES para poder fazer girar um recurso financeiro nesse período aí da crise, né? Lembrando que se for folha de pagamento, é no máximo 2 salários por funcionário, né? Então, são 2 meses que ficariam assegurados com a taxa de 3,75. Dúvidas? Não. Não? Cris, olha só. Eu queria só fazer um parênteses aqui. A maioria das pessoas que estão na live, elas são de que região? De São Paulo. Do estado, né? Tem interior aqui também. Tem interior também? Uhum. Sorocaba. Sorocaba, que mais? Acho que tem Itatiba. Tá. A Márcia. Acho que só. De fora, a Mogi das Cruzes. Legal. Então, uma coisa que é bem importante é pensar. Tudo isso que nós conversamos aqui agora, ele é válido tanto para São Paulo quanto interior de São Paulo, né? Quanto outro estado, certo? Uhum. A única diferença quando a gente falar em outro estado é que a gente fica à mercê também de algumas diretrizes municipais, tá? Uhum. Mas aquele que tiver necessidade, tiver qualquer dúvida sobre essas diretrizes do município, então nós temos aqui todas as informações de todos os municípios, a gente pode compartilhar com quem precisar, né? Tá, legal. Bom, então, de uma maneira geral, a gente quer deixar aí para vocês a possibilidade também, não só de negociar com o banco, né? Parcelas que porventura estejam abertas, ou recursos que vocês venham a querer buscar, mas também a possibilidade de vocês chegarem lá na imobiliária, que vocês têm o espaço alugado de vocês, e fazer um acordo, né? Ou pedir para ele estar reduzindo, ou pedir para ele jogar para frente essas parcelas. O pessoal tem sido solidário, tá? Agora, se vocês encontrarem um que fale, não, eu quero receber e eu quero receber ele todo, é direito dele receber. A flexibilidade vai de cada um, ok? Só que tem um detalhe. Em contrapartida, também ninguém vai poder te tirar do espaço nesse período. É óbvio que a gente não quer que isso aconteça, mas um acordo é sempre a melhor opção. Mas também, se não tiver opção e não tiver o recurso financeiro, pelo menos deposita o valor que tiver. Então, tudo isso é válido, tá? Na hora de acordar, de fazer um acordo. E também eu acredito que os juízes vão estar bem complacentes aí por conta da circunstância, né? E é analisado aquela pessoa que sempre pagou tudo certinho nas datas, então não tem nenhum tipo de dor de cabeça em relação a isso. Eu lembrei de uma coisa aqui, quando eu falei na diminuição de custos, quando eu falei sobre aluguel em específico, que é a questão do teu relacionamento, né, com os pais. Então, a gente vai entrar, agora finalizando, né, mais para frente, daqui uns minutinhos, a gente vai entrar em algumas negociações aí com os pais, tá? Então, se vocês não tomarem medidas anteriores, não adianta aleatoriamente você querer reduzir a mensalidade para esse pai. Então, só um ganchinho aí para vocês irem refletindo, enquanto a gente vai falando também sobre as possibilidades de aumentar a renda, né? Que são aquelas que eu falei anteriormente, as linhas de crédito, conversar com o teu gerente. Tem gente que precisa fazer antecipação de cartão. Eu não sou adepta à antecipação, mas se você não tiver uma outra opção, né,
planeja quanto você iria receber do cartão e quanto você precisa antecipar. Às vezes você não precisa antecipar muito, né? Às vezes 30% do valor já te ajuda. Então pensa que depois esse recurso financeiro você vai deixar de ter e você não sabe por quanto tempo, né? Enfim, essas são as dicas que a gente deixa aí para vocês, para que vocês possam aí criar um plano de ação e deixar, de uma certa forma, estável a empresa. Tá, deixa eu só colocar algumas perguntas que apareceram aqui. No caso do empréstimo lá para a folha de pagamento, só funcionários registrados no SISPAG, que é o sistema de pagamento de folha, né, para o BNDES, por exemplo, professores de aulas extras que de repente não estejam ali. Esse pagamento, ele está vinculado ao SISPAG ou ele está direcionado também como é que fala? Ao registro do funcionário? Funcionários que não são registrados, são contratados, por exemplo, ele também entra ou não entra? Tá, os contratados para o BNDES, ele é válido, tá? Não existe nenhum impedimento aí pelo BNDES. Quem pode ter alguma restrição é o seu gerente, é o seu banco, o banco que você trabalha. Uhum. Fora isso, não tem, tá? Não tem nenhuma restrição. Agora, vamos supor que você não teve tempo de fazer um registro de um funcionário. Você fala, Kelly, e agora? Eu estou com esse colaborador, só que ele não está, não está registrado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que registrar esse funcionário para ele ter direito. Se ele não tiver registrado, o benefício do governo, né, o recurso emergencial, ele passa a não ter direito. Tá. Então, você vê que é diferente. O banco a gente de uma maneira e com o governo é de outra. Certo. O governo paga uma parte e a escola é obrigada a pagar a diferença do salário? Aí entra naquela tabelinha que você vai disponibilizar, que aí a pessoa vai colocar lá o valor e vai enxergar, né? Na suspensão... Perfeito. Essa redução, Cris, lembrando que assim, ele pode suspender 100% da atividade, ou ele pode suspender 25%, 50% ou 70%. Uhum. Tá? Não tem problema. Tá. Se registrar ele agora, ele já pode receber, então, o benefício? Pode. Registrar ele hoje, vai mandar a documentação para ele. É lógico que nós aqui, pelo menos as nossas escolas, elas estão todas, já vai a informação para o E-Social, né? O prazo era para outubro, mas as nossas já estão no E-Social. Isso facilita muito, porque torna mais ágil, né, o processo. Tá? Legal, já estava preparado, né? Já estávamos preparados. Na suspensão de contrato, é obrigatório oferecer curso de qualificação online? Não. Na suspensão de contrato, você pode puramente suspender, né? E até porque, se você for dar curso, então você vai ter que reduzir a carga horária. Porque você não pode suspender 100%. Isso, exatamente. Porque quando ele está desenvolvendo uma atividade, ele também está a serviço da escola. Certo. Mas se o funcionário entrar de férias, podemos fazer pedido da redução de jornada junto com os outros? Se ele entrar de férias no mesmo mês que os outros saíram? Eu acho que se ele está de férias, né? E quando ele retornar das férias, você pode pensar na suspensão. Exatamente. O que você pode fazer para antecipar a documentação é já fazer o contrato com ele, com o dia 48 horas depois que ele saiu de férias. Tá? Então, exemplo, hoje ele voltou. Então, você faz um contrato para quarta-feira ele poder ou ser suspendido ou reduzir a carga horária dele. Tá. Só que ele vai receber isso 30 dias depois. Uhum. Tá? Vai entrar, beleza. Por isso que você falou, quanto antes melhor, né? Para não atrasar o salário. Melhor.
Quanto antes, melhor, porque quer queira, quer não queira, você tem um acordo, mas a responsabilidade do salário desse funcionário é nossa, né? Então, a gente precisa respaldá-lo caso isso não aconteça. Perfeito. Tá? Cris, deixa eu pontuar com vocês. Por que a gente falou um pouquinho sobre a parte do DP, que é o Departamento Pessoal, um pouquinho sobre a parte fiscal, né? Um pouquinho sobre os bancos. E isso tudo, quando a gente fala também em redução de custo, mas a gente vai reduzir o custo, mas na grande verdade é para você aplicar em alguma coisa, né? Então, muitas vezes, tem muitas escolas que têm falado, que têm perdido, tem pais fazendo cancelamento, a gente até sugere para que não faça cancelamento, pede para suspender somente, né, por esse período mais complexo. Nessa suspensão, façam acordos, tá? Então, vejam bem, se a gente ali, naquela folha de pagamento, né, eu conseguir estar reduzindo do meu custo 30%, 70% do salário que eu pagaria, eu vou arcar só com 30%, ok? Bom. Então, eu tenho uma margem para negociar com os pais no período. Então, o que eu tenho que fazer? No final de tudo, depois que eu separei todo esse passo a passo que eu passei para vocês, que eu sei exatamente o dia que eu vou fazer suspensão, período de suspensão, quem vai ser redução de carga horária, quais os impostos que eu vou deixar de pagar, quando que eu os começo a pagar, de que forma que serão pagos. A hora que eu estou com esse escopo já montado, aí é a hora de eu olhar na minha planilha financeira quanto é que eu estou economizando ou deixando de arcar, tá? Então, a partir desse momento que eu tenho essa condição, né, de ter números, eu tenho que transformar esse número em percentual. Quando eu transformo num percentual, eu vou saber exatamente quanto que eu posso dar de desconto para o pai. E não façam de uma maneira geral para todos, já que a gente não tem ainda a lei que exija que a gente tire os 30%, né? Converse com cada família, com cada pai, com cada mãe, né? Veja qual é a condição real de cada um deles. Se vocês quiserem criar critérios de avaliação, pode criar critérios. A pessoa vira para você, eu fui mandada embora. Ah, você foi mandada embora? Então você traz a sua rescisão, ou então você traz sua carteira de trabalho com a baixa. Alguma coisa vocês podem pedir, vocês não vão constranger, lembrando que faz-se isso para você não ter pessoas que não precisam fazendo uso de benefícios de quem precisa, por exemplo, né, enquanto não é lei, tá? Isso é importante. E disponibiliza isso para o pai. Por quê? Até para o pessoal de berçário, os nossos clientes, a gente tem falado o quê? Os colaboradores, eles podem desenvolver atividades com eles. É a mesma coisa se você estivesse assistindo um canal de televisão, ou 4 ou 5 que seja, né? Que passa desenho, passa atividade. É a mesma coisa. Então, o seu colaborador, ele pode sim. Só que para isso acontecer, tá? Nós temos que pensar em outras coisas, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, né? Em relação ao pai, em relação à criança e em relação ao seu colaborador. Então, primeiro de tudo, você já tem um contrato de uso de imagem desse colaborador? Porque se você vai passar a atividade dele pela internet ou por qualquer meio de transmissão que seja, você precisa ter a autorização do uso da imagem. Não façam sem a autorização, tá? Se fizer, lá na frente, eles podem reverter isso contra vocês, né? Então, é muito importante que isso seja feito, é um termo simples, não é complexo, tá? E ali só vai estar dizendo que nesse período, né, vocês vão fazer o uso aí do uso da imagem, que não vai ter nenhum custo, né, para usar a imagem desse colaborador, e aí vocês vão estar certinhos.
tá? Sem nenhum risco trabalhista, né? Nenhum risco de indenização, tá? Se você for pensar no colaborador, esse é o documento que precisa. Outro documento que precisa: sigilo e confidencialidade. Então, você imagina que ao seu método, todo o teu processo, ele vai ser exposto. Então, coloquem no finalzinho da imagem que não pode ser utilizadas imagens, que as imagens são próprias do colégio, entende? Isso são para os pais, isso para proteger vocês também, porque logo, logo, você colocou um baita de um trabalho e você tem outras pessoas fazendo uso de todo o seu trabalho. Então, tem que tomar cuidado com isso também, né? E no caso com os pais, tá? É muito importante que vocês não ultrapassem os 30% de desconto, né? Esse é o limite e eu falo que isso daí já é muito, tá? Porque as escolas, a gente vê, não tem como estar tendo esse lucro nesse momento, né? E nem depois, a gente pode ser sincero, a gente sabe que as coisas estão bem difíceis, né? Então, a sugestão que eu dou para vocês é exatamente essa. Conversem com cada um dos pais e apliquem o desconto conforme a tabela que vocês possuem. Então, vamos supor, se sua folha caiu, você vai deixar de arcar com 70% da sua folha, legal, eu não vou dar 70% de desconto para o pai, lógico que não teria cabimento. Mas será que se eu der 15% já não está legal? Para o pessoal do berçário, fazer um acordo, olha, a gente vai estar com a interatividade aqui, depois nos feriados, a gente não vai cobrar, vai ficar com as crianças no feriado, aos sábados, nas férias, enfim, contem os dias dos meses em que vocês não iriam trabalhar e troquem com o pai. Fala, olha, vocês mantêm os pagamentos, tá? Mas em contrapartida nós vamos te dar isso. Se você tiver, por exemplo, que a criança ficar e almoçar, almoça na escola, sai mais barato para você, né? E você pode fazer isso. Ou se tiver que colocar um lanche, né? Porque aí você vai manter a sua receita, tá? E isso é importante para a sobrevivência. Sim, eu acho que é bacana dar um benefício aí para o pai, né? Essa ideia que nem para o berçário, que é mais complicado, que a gente sabe que as escolas ficam muito preocupadas aí com o berçário, né? Você Sim. Dando a opção, por exemplo, para o pai, depois, quando voltar às aulas, a gente vai fazer aqui um rodízio no sábado, então, Exatamente. Ou abrir meio período, então se você precisar trabalhar de manhã, se você precisar de alguma coisa, a gente vai estar aqui das 8 à 1 da tarde para poder te atender e tal. E aí, esse funcionário que hoje ele está em banco de horas, ele já vai suprir aí num sábado, num feriado, Sim. né? Sim, e assim, os pais, muitos falam o quê? Falam, olha, eu já não sei mais o que eu faço de atividade com meu filho em casa, né? Por quê? Muitos dizem, eu não sou pedagogo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tô enlouquecendo, tá? Então, a gente ouve muito isso. E a gente, praticamente, a gente só está tendo que se reinventar. Mas a possibilidade é muito grande de interação com essas crianças. Porque imagine a professora da telinha conversando com ela, pedindo para que ela faça movimentos, né? Ensaiando uma música. Por que não? Vai um coral, por exemplo, com as crianças. Gente, estou falando assim, mas depende de cada cultura, de cada escola, né? Mas é um exemplo para vocês poderem ir refletindo. Mas por que não pode ser feito? É reinventar, né? A única coisa que a gente pode não fazer é não tentar. Então, as possibilidades estão aí, tá? É importante, inclusive, com o grupo, com a equipe de trabalho de vocês manterem uma relação muito direta, para que vocês possam aí sair realmente com chave de ouro e com sucesso. Sim, eu penso que dá esses benefícios. Só lembrando, gente, novamente, que nós estamos lá num grupo, nós criamos um grupo no Telegram, só para dar dicas pedagógicas, tem desde o berçário,
tem uma fisioterapeuta dando exercícios, dando atividades e Nossa, tudo que para bacana. berçário também, para auxiliar. Mesmo que o Viva não tenha berçário, a gente está produzindo conteúdo para ajudar as escolas que têm. Legal. E vocês podem compartilhar esses vídeos, pode mandar como se fosse da escola, em nome da escola, não tem problema. Tá também no nosso canal do YouTube, então vocês podem acessar lá. E várias outras dicas que nós estamos dando de atividades em casa, né? Para as escolas parceiras, no sábado, a gente vai ter uma formação dos professores, né, que acontece mensalmente. Nós teremos no sábado agora, onde nós vamos falar também sobre essa mudança de ambiente educacional, né, da mudança do presencial para o online. Vamos falar, vamos acolher um pouco os professores, vamos fazer um trabalho conjunto com eles, porque acho que é necessário nesse momento, não só de dicas, mas de outras orientações, os cuidados, a vulnerabilidade, que eles estão se sentindo muito mais vulneráveis, né? Então, só tem mais uma dúvida aqui, o Kelly, que ainda ficou. Então, por exemplo, se o salário do funcionário é 1.313, como você tinha colocado lá, o governo vai pagar 1.045. A escola é obrigada a pagar essa diferença para chegar até o valor atual? Não, não é obrigada, Uhum. tá? Ele Não é obrigada, ela só vai completar o valor para os casos em que ela considerar que são necessários, Uhum. né? E aí Então, você falou que é o momento de avaliar também o rendimento daquele funcionário, né? A gente falar, exatamente. poxa, esse funcionário merece, porque esse sempre vestiu a camisa da escola, é realmente Isso. parceiro, ou você sabe que tem uma situação muito delicada em casa, é arrimo de família, enfim, que a gente sabe que tem funcionários que Sim, R$ 50 vai fazer muita diferença, né? sim, sim. Tirar Né? 300. A gente não vai tirar a humanidade da nossa vida, né, e dos Sim, nossos princípios, mas a gente vai olhar para cada um deles nesse momento e ver também aquilo que a gente pode estar fazendo, tá? Porque tem um detalhe muito importante, Cris, que às vezes a gente está numa maré grande, todo mundo no mesmo barco, né? E você tem ali junto com você, vou te dar um exemplo, 3 pessoas da sua família e todos nós estamos ali no barco. As 3 pessoas da sua família são crianças. Só que você só tem um colete salva-vidas. Então eu pergunto para todos vocês: para quem vocês dariam o colete? Vocês dariam um colete para a pessoa que está mais próximo de você, que é o teu sangue? Ou você daria o colete para uma senhora que você tem muita estima, mas que ela não sabe nadar e o colete vai ajudar? Então é uma pergunta que eu faço a vocês, né? E que eu gostaria, se vocês pudessem compartilhar, quem até puder entrar no Face do Grupo Keeper, com as respostas, viu, Cris? legal. Quem der a resposta, inclusive, eu vou, com a resposta, eu vou sortear daqueles que responderem e vou dar uma assessoria inteira específica para aquela escola, tá? Então a gente Legal. vai, por exemplo, nesse período a gente vai estudar a cultura dela, como ela tem feito aí as atividades e de que forma que a gente aconselha que ela faça, tá? É uma consultoria, mentoria para ela poder sair da crise aí com todas as informações e todas as documentações necessárias para ela atender aí pais e os colaboradores, tá? E as crianças. Então, a pergunta que eu fiz é essa: para quem você daria o colete? Para quem vocês dariam o colete? Sim. Tá? Então, eu diria que muitas vezes a gente, se for parar para pensar, a gente não ia ter muita escolha. Só que tem um Sim. detalhe: nós estamos todos no mesmo barco. Qual é o sentido? Qual é o sentido de você dar o colete para uma pessoa só? Estão todos ali, na mesma situação.
Uhum. Então, isso significa que a mesma coisa na escola, na empresa, em diversos lugares, a gente precisa pensar realmente em conjunto. E é óbvio, se a gente pode ajudar, a gente vai ajudar. Mas se não puder, então é aquela coisa, vamos esperar o melhor momento, Uhum. né? Eu acho que a escola tem que fazer, né? Eu acho que o alerta nesse momento que eu queria deixar e a minha grande preocupação é em ajudar realmente a escola a buscar Sim, soluções, a identificar a forma que ela pode, é, as alternativas, né? Porque a gente precisa de dados, de informação para a gente poder tomar decisão. Sem informação, sim, você não toma decisão, né? Aí você fica num barco à deriva, né? Porque você não exatamente. sabe para onde ir. Então você precisa ter essas informações. E para alertar no sentido da necessidade de fazer esse planejamento financeiro, a gente sabe que muito pai muitas vezes acaba se aproveitando um pouco da situação para pedir desconto, então avaliar realmente caso a caso. Uhum, Se essa lei for aprovada aí de 30% na redução das mensalidades, o quanto isso não pode te prejudicar? Então, já fazer esse levantamento, tá? Então, se eu tiver que reduzir em 30% a minha receita, como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Quais vão ser as medidas? uhum, Então, não adianta nesse momento a gente falar, ai, Deus me livre, afasta isso, afasta o pensamento. No meu ponto de vista, não é o momento de você uhum, afastar o pensamento, é de você trabalhar o pior cenário, né, da gente ser realista, saber que uhum, existe uma possibilidade, então a gente tem que analisar essa possibilidade para que você já comece a tomar as medidas. Por quê? sim, Quanto antes você tomar a medida, você já vai se preparando. Então, esse mês de abril, se eu ainda conseguir reduzir alguma coisa, eu já vou reduzir, porque eu não sei o que, que vai acontecer em maio, é que a gente estava conversando antes de todo mundo entrar. uhum, Todo dia está saindo informação nova, né? Chega uma exato. nova possibilidade para a gente, mas também chega uma notícia, uma boa e uma ruim, né? Então, chega a Uhum, notícia boa, por exemplo, que o governo ele está subsidiando esses salários e tudo mais, e ao mesmo tempo de que a gente pode perder receita, né? Mas eu creio que com essas alternativas a gente consegue sim estudar algumas possibilidades interessantes para manter a escola viva, né? Eu acho que o principal objetivo é esse, a gente sair dessa crise toda ainda fortalecidos no sentido de ter conseguido se reinventar rapidamente, né, de se reestruturar exato. e tudo mais, e o que conseguir guardar de recurso financeiro, eu acho que é melhor porque a recessão ainda não começou, as pessoas já estão Não. pedindo desconto, mas muitas famílias ainda estão recebendo normalmente, né, ou, enfim, ainda, os impactos ainda não chegaram no topo. Uhum, Eu acho que esse impacto financeiro dos pais, ele vai acontecer aí pelo segundo semestre inteiro. uhum, Então, a gente já tem que pensar lá na verdade, frente. é verdade. Né? Mas é isso Alguém tem aí. mais alguma pergunta? Bom, a gente vai encerrando então, foram aí quase 2 horas de bate-papo, muito esclarecedor, queria agradecer imensamente pela Que sua bom. ajuda, pelo seu tempo, né, por disponibilizar aí essa luz, nós vamos deixar também esse encontro no nosso canal, então às vezes aqui participou o gestor, mas, legal, o meu financeiro também assistir, o meu RH também assistir. Então, a gente vai Uhum, deixar disponível no nosso canal, vocês podem repassar o link, tá bom? E, Kelly, te agradecer imensamente. Ela deixou aí o contato, se alguém precisar de mais alguma coisa, de algum contato, pode passar pra gente, que a gente repassa. E uhum. o que vocês precisarem, contem conosco, contem com o Viva, que a gente está aqui para ajudá-los. Em breve a gente marca o próximo fórum, mais um profissional que nós chamaremos aqui, mediante a necessidade que a gente for
enxergando em vocês, tá bom? Bacana, Cris. Uma excelente tarde para todos vocês, tá? Esse telefone que eu deixei é o telefone pessoal, então quem precisar consegue falar comigo de forma direta, né? E vou Me deixar passa de os novo. links. O Qual que é telefone o site mesmo? é o www.grupokeeper.com.br. Ah, tô colocando aqui para vocês. O telefone É o é o 94700 4700 4429. 429. Lembrando que nós temos atendimento noturno também, que é as de urgências, tá? Então, tem pessoas aqui o tempo todo para poder atender e tirar dúvidas. Bacana, não, foi excelente, acho que clareou aqui para muita gente as possibilidades, né? E agora, gente, é sentar, fazer conta e tomar as medidas aí, como a Kelly falou, o mais rápido possível, para a gente poder já se planejar e ter o menor impacto possível. E ficar de olho no que tem saído aí. Quem ainda não tiver no grupo no grupo de WhatsApp que nós temos, pode mandar um e-mail aqui, ó, para o contato@vivametodologia.com.br, tá bom? Então aqui vocês podem pedir para entrar no grupo de gestores e no grupo do Telegram. Grupo do Telegram, dicas pedagógicas, e grupo de WhatsApp só para gestores. Só para a gente trocar figurinha, vamos falar de financeiro, vamos falar de RH, vamos falar das leis, vamos trocar aí para manter todo mundo informado sobre essas decisões que a gente tem que tomar o tempo todo. Sim, estão perguntando se vai ser disponibilizada a planilha. Eu vou disponibilizar já agora mesmo a planilha, tá? Tá. Para vocês. Ótimo. Aí a gente vai colocar também, novamente, essa apresentação lá no nosso Instagram, no nosso YouTube. E o que vocês precisarem, pode pedir também por esse e-mail que a gente retorna para vocês. A gente está aqui a 1000 por hora para responder sempre o mais rápido possível, para vocês poderem tomar decisões. Gente, muito obrigada, uma boa tarde, boa sorte. Eu sei que tem muita gente que está aí de cabelo em pé, sem dormir. Durmam, né? É melhor, morto não resolve nada, morto não paga dívida, mas também morto não faz as coisas acontecerem. Então, descansem, relaxem na medida do possível. Eu sei que não está fácil, mas vamos manter o pensamento elevado, que vão acontecer coisas boas sim, e a gente vai conseguir sair dessa, juntos, tá bom? Com certeza. Beijos para todas. Beijo. E todos. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.